7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Errei de novo. Uma excelente noite para você. Olha só, pessoal, o Bunker hoje precisou fazer a edição da noite porque o volume de notícias da tarde, né, a gente falou, era muito alto, não dava para comentar tudo aquilo em uma hora. Pelo contrário, a gente ia ter que dobrar o tempo da edição. Ia ficar um negócio muito enjoativo, muito chato, né? Então a gente precisou aqui fazer hoje a edição da noite, né? Vamos ver se eu consigo manter esse ritmo, porque olha, o Verão tá sozinho aqui agora cuidando do Bunker e tá, ó, escreve notícia e faz os vídeos, e prepara a pauta, e estuda o assunto, e não sei o quê. E olha, fala com o pessoal que tá fazendo desenho animado, fala com o pessoal do documentário, não sei o que lá. E vai atrás de texto, vai atrás de um monte de coisa. Quer dizer, é pesado, graças a Deus, né? Porque eu adoro o que eu faço. Se eu pudesse passar 32 horas por dia fazendo isso daqui, eu não me sentiria cansado, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar os assuntos que a gente precisa falar, né? Que são emergentes aqui. Teve muitas perguntas hoje à tarde que acabou não dando tempo de responder. A gente vai responder agora à noite aqui, entre elas sobre a situação do governador Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. Foi uma grande confusão durante o dia, muitas pessoas achando que ele sofreu impeachment, não foi isso que aconteceu. Vamos falar sobre isso aqui. Em primeiro lugar, vamos pegar esse assunto aqui, que é o primeiro mesmo, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é meio que urgente, né? TSE realizará testes de segurança nas urnas eletrônicas. Pessoal, olho no site do Bunker sempre, tá? Porque a gente tá aqui correndo para noticiar tudo em primeira mão, tá? A gente tá sempre saindo na frente. Então tá lá, né? O Tribunal Superior Eleitoral, presidido atualmente pelo ministro Alexandre de Moraes, informou ontem, dia 12, nas redes sociais, que está com as inscrições abertas para os testes de segurança das urnas eletrônicas. Atenção! De acordo com a publicação no X, o antigo Twitter, o número de candidatos já é recorde e os testes serão realizados de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano. Até o presente, 78 pessoas inscritas foram aprovadas, né? Aqui, erro meu, depois eu conserto lá. Então tá aqui, né, pessoal? Tá aqui o tweet do TSE falando. Vamos falar muito sobre esse assunto aqui, tá? Tem uma animaçãozinha aqui que não tem som, né? E eles falando de testes para as urnas eletrônicas, né? Então vamos lá. Qual foi a grande alegação que muita gente fez, alguns especialistas fizeram na época, sobre é uma coisa que voou a internet afora, né? Basta procurar e dar um Google aí que você vai encontrar. Muita gente falando que acontecia o seguinte, né? O receio deles, o receio de muita gente, é que o TSE colocasse urnas preparadas para validação, né? Preparadas para os testes, para que os especialistas, os hackers, etc., fossem lá tentar invadir, tentar burlar o sistema de segurança, mas na hora do pleito as urnas colocadas fossem outras, né? Então, eu acho que seria o caso de ouvir, de verdade, especialistas que fizeram parte dos testes com os militares, que chegaram àquelas conclusões e que levaram os militares a colocarem naquele relatório que eles não estavam ali atestando, né? Eles estavam dizendo, olha, precisa de melhorias, precisa disso e daquilo, as questões são urgentes, não sei o quê. O Moraes pegou o relatório deles, ignorou e deu o feito lá, né? Quer dizer, ignorou os caras, né? Os militares brasileiros, eles não entendem a esquerda, tá? A esquerda está em guerra. Militância vem de militar,
né? Quer dizer, de preparação para uma guerra. Não é? O pessoal entende que militância é um tipo de propaganda. Não é propaganda. É uma preparação para um cenário hostil, de discussão, de debate público. E quando você está em guerra, né, você não está... quando você está em guerra, você não está numa situação confortável. Você está numa situação realmente hostil. Né? Não é uma coisa onde você chega lá e pode falar, escuta, e adversário político, vamos juntos buscar a verdade. Ele não vai. Para eles não interessa se está certo, se está errado, se aquilo. Sobretudo o pessoal da esquerda, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, tá? Para eles isso não interessa, eles estudam a estratégia com o intuito de vencer, não com o intuito de estar certo. Já dizia o Trotsky naquele texto, né? O Trotsky tem um texto no qual ele falava na moral deles e a nossa, ele dizia o seguinte... eles vão ficar surpresos com as coisas que nós vamos fazer, porque eles têm moral e nós não temos nenhuma, nós não temos nenhum código de moral, nenhum código ético, né? Quer dizer, eles são pessoas amorais, né? O Trotsky estava dizendo isso, que a gente conservador é ficar, eu me incluo entre os conservadores, quem me segue sabe que eu sou mesmo, olha, não tem problema nenhum admitir isso, é natural. Agora, o que está do outro lado, está escrito lá pelos próprios ideólogos, estes sim ideólogos, né? Tem a ideologia trotskista e suas influências de outras ideologias, você vai ver que no fundo, o cerne que o Trotsky está falando lá no marxismo é essa, quer dizer, você não tem uma moral, né? Deveria ter. O pessoal conservador, quando encontra um comunista, entende que o cara está falando de luta de classes, que ele realmente quer privilegiar o pobre, coisa e tal. Quando ele se aprofunda um pouco na personalidade da pessoa, ele vê que se trata mais de uma estratégia de aceitação pelo grupo. Quer dizer, as pessoas que estão ali querem ser aceitas no grupo, então elas começam a falar coisas para agradarem uns aos outros mutuamente. Muitas vezes eles nem acreditam no que eles estão falando. Outras vezes eles sabem que eles estão errados, eles não acreditam, eles falam de forma histérica, falando uma mentira e se retroalimentando daquela mesma mentira, né? Então... quer dizer, não se trata de buscar a verdade. A verdade para o comunista não é um valor. Ele não carrega isso na alma dele, ele não fica com a consciência pesada. A gente que é conservador, se contar uma pequena mentira durante o dia, você fica, poxa, cara, eu falei uma mentira, que coisa, né? Como é que eu posso contornar essa situação? Como é que eu posso voltar atrás? Às vezes você precisa. E você fica, poxa, e agora? Como é que você faz, né? Tá, pô, às vezes você não pode contar, vamos supor assim, eu tinha aqui na região, eu tinha uma vizinha, que tinha sofrido do coração, né? E um dia aconteceu um acidente de carro aqui próximo e acidentou a filha dela. Eu não podia chegar para ela, a mulher estava chegando do trabalho aquela hora. Sobrou para eu dar notícia para ela. Você acha que eu ia chegar para ela e falar o que aconteceu mesmo? Não, você tem que chegar ali, falar para a pessoa, não, tá tudo bem, não sei o quê, deixar ela esfriar a cabeça e montando, preparando o espírito da pessoa para aquela notícia tão ruim. Então você não pode chegar às vezes e falar toda a verdade daquele jeito. Existem uma série de dilemas morais, né? Você supõe o seguinte, tem alguns testes de dilemas morais, né? De códigos morais, você supõe o seguinte, que você é um sujeito que está vivendo naquela época em que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, lá o PT alemão, né? Do seu Hitler, estava ali então batendo ali de porta em porta atrás dos judeus. Se alguém batesse ali, algum soldado da SS batesse na tua porta e você tivesse um judeu guardado dentro de casa e ele falasse, tem judeu aí? Se você falasse a verdade para ele, tem judeu, que você está dando autorização para aquela família que está dentro da tua casa morrer. Se você não falasse a verdade, você ia ter um encargo de consciência com a mentira, mas você ia ter você ia saber que um bem maior, quer dizer que as pessoas estão vivas ainda por causa daquilo que você falou. Então, solucionar os problemas dentro da filosofia não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você chega ali, se estala um dedo e fala, pronto, tá tudo resolvido. Não é assim que funciona, né? E esse pessoal não tá nem aí. Para eles não interessa, eles não têm um código moral, não têm uma ética, para eles interessa vencer. Tá, o TSE colocou as urnas lá para serem testadas. É legal, mas vamos ouvir o que os especialistas da época, que fizeram aqueles apontamentos no relatório do general Paulo Nogueira lá, que estava na defesa na época, apontou, quer dizer, essas pessoas ninguém nem sabe quem foram. Enfim, eu acho que
Eu acho que, sabe, você cai naquela história, né? A mulher de César não basta ela ser certa, tem que parecer certa. Quando se lida com a esquerda, a mulher do César ela não precisa ser certa não, mas ela tem que parecer, né? Então, quer dizer, os caras estão num jogo de aparência eterno, né? Eles chegaram num ponto que nada do que eles façam vai fazer com que as pessoas acreditem neles, né? É muito difícil a situação deles agora, sobretudo com as perseguições que estão acontecendo no Brasil afora. Agora, vamos falar a gente tem falado muito da corrida, né, para as eleições, tanto de 2024 e agora as de 2026 também começam a aparecer cedo, né, mas começam. E é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que aqui diz essa notícia aqui. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Tá lá. Saída de Rosa Weber pode alçar um bolsonarista ao Tribunal de Contas da União, né? Tá aqui, ó. Entre os candidatos ao Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga que a ministra Weber deixará no final deste mês, está Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União. Né? Quer dizer, tem alguns candidatos ali que são fortes, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que são fortes para... Aliás, eu vou escrever sobre isso no site amanhã, pessoal, acompanha o site do Bunker para ficar bem informado, tá? São 3 candidatos que são muito fortes hoje para ocupar a vaga da Rosa Weber no Supremo. Entre eles está o Bruno Dantas, né? Que ele é o atual presidente do Tribunal de Contas da União. Se isso acontecer, quer dizer, se o Bruno Dantas for o indicado, né? Quem assume o lugar dele para presidir a corte é o ministro Vital do Rego. A gente precisa falar muito depois sobre a família Rego que eles fazem na Paraíba, tá? Rego pode tentar a reeleição, né? Vamos dizer que a Rosa Weber sai e que o Bruno Dantas entra no lugar dela. Aí o que é que acontece? Caso isso daí aconteça, quem fica na presidência é o Vital do Rego. E o Vital do Rego, se ele tentar a reeleição, ele ganhar a reeleição, ainda assim ele só fica até 2025. Né? E depois, quem vai, provavelmente, a maior probabilidade, quem assume o lugar dele é o ministro Jorge Oliveira, né? Que foi indicado por Bolsonaro para o cargo, né? Aí o Lula começa a pensar, poxa, então o Oliveira assume o Tribunal de Contas da União em 2026, né? Justamente um ano eleitoral e é uma peça-chave na próxima eleição presidencial, né? A informação é lá do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Um abraço para o Igor Gadelha aí, excelente trabalho feito. A saída da ministra Rosa Weber da corte foi adiada para o último dia deste mês, 29 de setembro. E um dia antes, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência no seu lugar, né? Então, olha só. Foi adiada, não, foi adiantada, tá? Então vamos falar sobre isso aqui rapidamente, né? Estratégia política, o pessoal está pensando em termos estratégicos, em termos táticos também, né? Você vê que o pessoal da esquerda não está vacilando, eles estão vendo essas coisas com muito tempo de antecedência, 2026. Mas agora, se subir o Bruno Dantas, quer dizer, ele sai do Tribunal de Contas da União, sai o Bruno Dantas dali, fica o Vital do Rego. Mas e em 2026, quem vai estar? Provavelmente vai ser o Jorge Oliveira, que é aliado do Bolsonaro. Embora o pessoal do Bruno Dantas está falando para o Lula assim, Lula, o Jorge Oliveira, ele não é do mal não, fica tranquilo aí que ele não vai ferrar ninguém não, ele é moderado, ele é tranquilo, ele não vai armar para você em 2026, mas a gente sabe, na minha opinião, o nome do Bruno Dantas enfraquece muito na disputa para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que agora, para a vaga da Rosa Weber, tem 3 nomes. Tem o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e tem o outro ministro lá, o Jorge Messias. Então, assim, são 2 nomes, mais o Bruno Dantas. São esses 3 nomes aqui que o Lula está considerando para subir para o Supremo Tribunal Federal. Existe também uma discussão interna do PT, que a gente já noticiou aqui, já trouxe, né? Qual a consequência do Flávio Dino subir ou não para o Supremo Tribunal Federal. E é claro que o PT quer tirar o Flávio Dino de uma possível disputa eleitoral em 2026. Né? Uma parte do PT diz que se o Flávio Dino subir para o STF, ele está fora das eleições, mas outra parte diz que se ele subir, ele vai querer concorrer assim mesmo. Né? Então tá lá, tem essa disputa interna, a gente leu a notícia aqui, a gente já abriu essa discussão. Agora é importante vocês verificarem que são 2 notícias seguidas em que o pessoal da esquerda está preocupado com 2026 a cada mexida no tabuleiro
que o governo federal dá. Quem sobe para tal cargo, quem sai de tal cargo, o que é que acontece ali, o que é que acontece lá, quais são as... Sabe? No jogo todo, se eu mover essa peça aqui, eu abri essa. E essa peça aqui, qual que é a consequência dela? Se eu mover essa peça para cá, abre a outra. E a outra, como é que é? Eles pensam 2, 3, 4 jogadas antes. Eles realmente elaboram um tabuleiro ali. Eles realmente pensam essas coisas. O pessoal da direita tem que se acostumar com o pensamento estratégico. Tá? Provavelmente eu vou dar um curso sobre isso em algum tempo. Na verdade, alguns cursos. É bom conhecer os autores a fundo. E as situações, a estrutura do Estado. Enfim, o que é que pode ou não fazer um presidente, né, ou coisa do tipo. A gente vai, o que é que o executivo pode ou não fazer nesse sentido, quais são as possibilidades do legislativo, quais são as possibilidades do judiciário, né, o que é que está em jogo ou não. O pessoal da esquerda, eles sabem quais são os processos que estão na mão do Supremo, que juiz está julgando o quê, qual magistrado está com processo de quem na mão, eles sabem tudo isso. Para eles isso daí não é nenhuma novidade. É o beabá da política para eles. Agora, para o pessoal da direita, fica gritando, né, diante de notícias, vai para a rua, não sei o que, vou fazer, verde e amarelo, para eles não significa nada, tá? Em Cuba, existem inúmeros manifestos, na Venezuela, tem uma ONG aqui, o Observatório de Conflitos, que eu sigo muito, né? O Observatório de Conflitos fala a quantidade de manifestos que existem dentro da Venezuela, todo mês tem um relatório deles. Você vê que o Maduro não está nem aí, que o Dias-Canel lá não está nem aí, o pessoal dos países de esquerda tem manifesto? Tem, mas eles não estão nem aí. Tá? Esta que é a verdade, né? Haja vista a quantidade de manifestos que enfrentou o Fernandes na Argentina, né? Eles não ligaram, tá? Então, se o pessoal fala de democracia, da boca para fora. Democracia, eles acham que são eles mesmos. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Enquanto isso, tem essa briga aqui que ficou muito feia, tá? Muito feia no sentido, não feia no sentido de acirrada, mas feia no sentido de boboca, sabe? Feia de fazer feio, sabe? De você, olha, fulano, você tá na mesa da janta, não enfia o dedo no nariz, não. Uma coisa muito boba. Tribunal de Haia, né? O que o Tribunal de Haia disse? Lula, abre aspas, tem obrigação de cooperar na prisão de Putin. Né? Esse é um assunto aqui que a gente não teve tempo de comentar esses dias. Eu tô trazendo agora porque a gente precisa falar, né? Porta-voz do Tribunal Penal Internacional, mais conhecido como Tribunal de Haia, né? Fadi, olha lá, o nome dela é complicado a pronúncia aqui. Elabdallah, né? Pronunciei de primeira. Disse ao Metrópolis que não comenta as declarações diretas do presidente Lula sobre críticas ao órgão, mas indicou que o Brasil tem a obrigação de cooperar com a Corte Internacional por ser um dos signatários do Estatuto de Roma. Né? A polêmica ocorre porque o tribunal emitiu um mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, sob acusação de deportação forçada de crianças da Ucrânia. Né? Então o Putin está com essa marca ali no Tribunal de Haia. País contra o qual a Rússia mantém uma guerra. Né? Então está ali. E Lula afirmou que não prenderia Putin se ele viesse ao Brasil. Depois, Lula recuou e disse que isso seria uma decisão da justiça, né? Então, enfim, chegou lá no G20, o Lula falou, eu nem estou sabendo qual que é esse, sabe, companheiro? Eu não estou nem sabendo que tribunal que é esse. Por que eu quero saber por que o Brasil é signatário? Será que os Estados Unidos é signatário? A França? Nunca nem ouvi falar em Haia, sabe, companheiro? Tá aí, né? Se fez de sonso lá. O pior que é complicado. Foi uma fake news tremenda. Fadi ainda frisou que a obrigação de cooperação do Brasil às solicitações decorre do trecho 9 do Estatuto. A parte 9 do Estatuto afirma que a Corte pode solicitar informações ou documentos das organizações intergovernamentais, assim como pedir a cooperação e assistência, que deve ser aceito. Quando o signatário não cooperar com o Tribunal de Haia, poderá haver uma submissão da questão à Assembleia, né? Então tá aqui, né? O Lula falou que não sabia nem que tribunal era esse, né? Eu acho isso uma tremenda de uma desfaçatez, porque a esquerda fez inúmeras denúncias contra o presidente Bolsonaro para esse tribunal. Chegou lá, no caso da pandemia, na época, chegou lá e, né, vamos levar o cara para a Haia, não sei o quê. Ué, a gente sabe quem estava por trás de toda aquela perseguição, de toda aquela história, né?
O pessoal falou, não, nas redes sociais falaram quando, não sei o quê, Bolsonaro é responsável. Teve jornalista, teve um sujeito que ele saiu de um jornal famoso, um jornal grande, abriu um canal no YouTube, o canal dele é pequenininho, ninguém quer ouvir o sujeito. Mas ele, no canal dele, ele estava entrevistando alguém lá, na época eu acompanhei, ele falou assim, agora o negócio dele é em Haia, né? Não é aqui no Brasil, não. Enfim, é muito triste, né, você ver essa situação toda, onde o Brasil é signatário do negócio, o Lula fala que nem liga, é tudo de acordo com a conveniência, o discurso muda assim, ó. O discurso de esquerdista muda assim. Você pode ver que a militância deles, os ativistas deles, até ontem estavam gritando viva a Haia, processe Bolsonaro, julgue Bolsonaro, condene o Bolsonaro. Hoje, eles estão gritando, nunca nem ouvi falar de Haia. O que é Haia? Haia é aquele peixe no fundo do mar, quer dizer, entendeu? Então a gente tem então, um questionamento muito sério com relação a quanto que esse pessoal deve ser ouvido. Tá? Quanto que esse pessoal deve ou não ser ouvido. Agora aqui a gente tem uma questão um pouco mais delicada. Porque é o seguinte, a gente tem falado das militâncias ocupando as redações da velha mídia, da chamada imprensa tradicional, né? Agora vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, ó. Eis aqui, jornalista da Globo News afirma que eleitores de Bolsonaro são fascistas, né? Tá aqui o André Fran, jornalista. Nesta segunda-feira, 11/9, o jornalista André Fran, da Globo News e colunista do Estadão, afirmou em postagem no X, antigo Twitter, que defensores de Lula não podem ser comparados com os de Bolsonaro, pois é legitimar o fascismo, o bolsofascismo. Olha só. Segundo o jornalista, as críticas ao presidente Lula, aos seus adversários e companheiros, é válida. Mas não pode, olha só, aspas para ele aqui, não pode se comparar Lula a Bolsonaro ou seus defensores bolsonaristas, né? Por quê? Como que ele fundamenta isso? Qual seria o motivo dessas críticas, dessas comparações não serem possíveis? O motivo, segundo escreve Fran, é que isso seria reconhecer como legítimo ou aceitável no debate público o fascismo. Então, quer dizer, olha só, então que todo mundo que votou no Bolsonaro, né, ou as pessoas que defendem hoje o presidente Bolsonaro, então seriam todas fascistas, né? Olha assim, aqui diz ele no Twitter, tá aqui, ó. Claro que pode criticar o Lula, claro que pode criticar quem critica o Lula, quer dizer, que você pode criticar o Lula, o governo federal, você pode criticar os adversários do Lula, as pessoas que fazem críticas ao governo dele, e claro que pode criticar quem critica o Lula. Ou seja, o pessoal que defende o Lula também pode ser criticado. Né? Você pode chegar lá, o que é uma crítica? Atividade crítica consiste em comparar a promessa com a entrega. Você fala, olha, fulano, você disse que ia fazer isso daqui. O que você fez é outra coisa. Né? O que você fez está fora do que você prometeu. Né? Ou o que você fez está dentro do que você prometeu. Essa é a atividade crítica. E ela é uma atividade saudável. Você pode, na minha opinião, a crítica, desde que ela seja levada ipsis literis, ela deve ser feita. Todo mundo tem que sofrer crítica, seja para receber elogios ou seja para receber um puxão de orelha. Né? Todo mundo precisa, isso é uma questão de maturidade. O que não pode, diz ele aqui, o que não pode é comparar Lula a Bolsonaro ou seus defensores com bolsonaristas. Quer dizer, Lula não pode ser comparado com Bolsonaro. Lula não pode ser comparado com Bolsonaro. E o pessoal que vota no Bolsonaro não pode ser comparado com o pessoal que vota no Lula. Por quê? É legitimar o bolsofascismo, né? Então vamos lá, o que é legitimar? Legitimar é reconhecer como legítimo, né? Ou aceitável, nesse caso no debate público. Né? É aceitável. Então quer dizer que as pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não podem ter voz no debate público. Essas pessoas não podem ter voz, né? Então tá aqui, ó. A postagem alcançou mais de 5 mil internautas na rede social. No perfil, o currículo do jornalista está exposto com suas realizações. Então tá aqui, né? Jornalista, diretor, apresentador de TV aqui, né? Da Globo News, né? Do Multishow, do Futuro e colunista ali do Estadão. Né? Então tá aí, né? Tem até um livro escrito. Eu acho uma coisa muito... Eu acho uma coisa muito sui generis isso aqui, porque é o seguinte, você está falando de uma pessoa que tem grande influência
E essa pessoa que tem grande influência está dizendo que os eleitores do presidente Bolsonaro são fascistas, ou os apoiadores, né? Você imagina que alguém sai na rua... Ó, eu, por exemplo, aqui, eu sou jornalista, eu estou aqui trazendo matérias, fazendo comentários, etc. Eu saio na rua, me aparece um seguidor do sujeito e me dá uma paulada no meio da cabeça. Isso porque, agora, segundo ele, eu seria então um fascista. Ou você que está assistindo do outro lado seria um fascista. Isso é falta de responsabilidade. Isso não é só crime contra a honra, né? Quer dizer, as pessoas deveriam formar, assim, coletivamente, as pessoas que se sentiram ofendidas. E eu me senti muito ofendido, porque o fascismo é um genocídio. Né? Eu sou genocida, é isso? Né? Então, quer dizer, eu me senti ofendido com isso, sim. Eu acho que as pessoas que se sentiram também deveriam formar grupos aí para processar. Falei, escuta, a pessoa colocou aqui essa categoria como fascistas, as pessoas estão correndo risco de vida. Você enxerga as manifestações, o pessoal da esquerda vai lá, ataca o pessoal da direita, enche de porrada. Não são pessoas razoáveis. Não são pessoas que querem debate nenhum. São pessoas que querem bater. Você olha isso daí, isso é uma tremenda de uma falta de responsabilidade. E agora, é para você entender o seguinte, olha como que estão as redações de jornal. A mentalidade dessas pessoas. Entenda isso. Entenda isso. Olha como que está. Então quer dizer que se você não concorda com isso, você é um fascista e precisa ser excluído do debate público. Isso me lembra aquela fala do Churchill, né? Os fascistas do futuro vão chamar os outros de fascistas. Olha onde a gente chegou. E é muito importante compreender esse panorama agora, porque é o seguinte, o sujeito fez, tá ali, né? Se for alguma coisa dessa vai para a justiça, vocês acreditam que a justiça vai levar esse tipo de denúncia para frente? Se levar alguma coisa dessa para frente, vai ser crime de menor potencial ofensivo, não vai dar cadeia nem nada, o que é justo, né? Mas talvez ele tivesse que se retratar, o que eu duvido muito. Agora, chegar a dizer que as pessoas são fascistas, né? Colocar pessoas que você nem conhece em risco, isso é uma bobagem, isso é uma falta de responsabilidade tremenda. E o pior de tudo, né, é que a pessoa se autodenuncia como militante de redação, dando razão prática, né, a tudo aquilo que nós, pessoas da direita, temos colocado todos os dias, dizendo, olha, as redações de jornal estão forradas de gente de esquerda. Tá lá o Estadão, tá lá a Globo News, né, e aí eles vão perdendo audiência, e não sabe por quê. Então quer dizer que, qual a quantidade, qual o percentual do país que seria fascista, então? Bom, esses questionamentos precisam ser feitos, sim. Eu acredito que a justiça precisa começar a ser acionada para investigar essas redações de jornal, entender o que é que está acontecendo, porque tem dinheiro público. A Globo recebeu a parcela dela do governo federal. Quem está falando isso? Não é o governo, é lá o portal da transparência. Então vamos seguindo aqui. Temos mais notícias para a gente comentar aqui. STF, trabalhadores terão que custear sindicatos, né? Vamos falar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem, dia 11 de setembro, o julgamento sobre a legalidade da contribuição assistencial para custear sindicatos. E, especificamente, a Corte Suprema julgou a possibilidade de cobrança nos casos de trabalhadores não filiados aos sindicatos, ok? De forma obrigatória por meio de acordo e convenção coletiva de trabalho. Quer dizer, a contribuição assistencial para sustentar o sindicato já vem no olerite, esteja o trabalhador sindicalizado ou não, queira ele ou não. Essa é a democracia da esquerda, né? Os magistrados seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, e acabaram de validar a legalidade, né? O Gilmar Mendes tinha votado contra em 2017, depois ele mudou o voto dele. O argumento do relator é que a falta de cobrança enfraquece o sistema sindical, né? Então, vamos entender uma coisa, vamos falar um pouquinho sério sobre os sindicatos no Brasil.
Isso é uma coisa que tem acontecido, que é o seguinte, sindicato se tornou, no final das contas, se converteu ou se perverteu, que eu acho que seria a palavra mais adequada, o sindicato ele se perverteu em centro de militância. Isso é mais uma, isso é uma coisa muito importante de ser dita, por quê? Né? Porque o pessoal dos sindicatos podem promover greves, né? Eles podem promover greves. E se um pessoal tem o controle do sindicato, quer dizer, o pessoal da esquerda, ou você acha que o Paulinho da Força é algum direitista, né? O pessoal da CUT é de direita? Não, não é. Embora não seja todo mundo sindicalizado, o pessoal que é sindicalizado, se eles resolverem fazer uma greve, vamos fazer uma greve bancária hoje aqui, banco fechado no país inteiro, eles fecham. Passa aquele carro lá na Avenida Paulista, eu trabalhei lá bastante tempo, eu vi esse carro algumas vezes, ele passa lá dizendo, quem não sacou, vai sacar, porque o banco vai fechar, coisa assim. O pessoal corria no banco, tirar dinheiro, porque a greve ia começar, né? Então, você imagina, isso foi antes de 2013, né? Eu trabalhava na Paulista naquela época. Então você vê assim, o pessoal da esquerda tá mandando e desmandando nos sindicatos. Aí sobe o Lula e o pessoal resolve, o pessoal do Supremo Tribunal Federal resolve que não, que o trabalhador tem que pagar o sindicato, mesmo que ele não seja sindicalizado. É uma questão que, na boa, tinha que ser resolvida pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, né? São questões de legislar, não é o Supremo Tribunal Federal. Eles estavam julgando a legalidade ou não. Eu acho que isso é uma desculpa boa, mas eu acho que também na Câmara tem, e no Senado também, né? A Câmara tem a Comissão de Constituição e Justiça para isso, e o Senado tem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que faz a mesma coisa. Se então essas comissões se tornaram inúteis, daqui para frente são os deputados e senadores que têm que começar a explicar o que é que eles estão fazendo lá. Né? Escuta, fulano, o que é que afinal de contas você está fazendo nesse lugar que o Supremo está tendo que fazer isso? Qual é a agenda de vocês? Quantas vezes vocês estão comparecendo? Quais são as questões que vocês estão lidando? Quantas vezes por dia vocês vão votar nisso daí? E o que é que está acontecendo? Porque senão fica muito fácil. Muito fácil. O Supremo chega lá e fala, essa questão aqui, dá da Câmara aqui, dá do Senado aqui, eu que vou decidir. O Gilmar Mendes está lá, é a favor no momento, depois ele muda de ideia. Não, vamos fortalecer o sistema sindical. É trabalho do Supremo Tribunal Federal fortalecer sindicato. É trabalho do Supremo Tribunal Federal se preocupar com força de sindicato. Por favor. Se fosse no sistema legislativo, ou se ainda fosse alguma coisa que viesse do executivo, você pode entender que existem forças ali, né? Os sindicatos são instituições importantes da sociedade. As pessoas que resolvem se sindicalizar, se o sujeito é sacaneado pelo patrão no trabalho, ele recorre ao sindicato, eles vão arrumar um advogado pro cara, ele entra na justiça trabalhista, vai julgar a causa dele. Agora virou um negócio de assim, né? Se você for esquerdista, pode ser até que o sindicato te atenda. Se não, olha o sindicato dos jornalistas aí. Vê se tem uma manifestação deles a favor do Alan Frutuoso, que está preso há mais de um mês aí. Tá um mês por aí. Por alto, um mês. Foi preso no aeroporto sem saber por quê, jornalista. Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, é odiado no meio, odiado no Congresso, tanto pelos políticos quanto pelos militantes de esquerda. O cara é odiado do fundo da alma por eles. O caso do Oswaldo Eustáquio, que foi parar numa cadeira de rodas, fez denúncias importantíssimas. Uma série de jornalistas sendo perseguidos. Esse pessoal falando em democracia, né? Quer dizer, olha essas situações, esse tipo de coisa tem que começar a fazer... Esse tipo de coisa tem que começar a fazer peso nesse pessoal. Não é possível isso, né? Vamos seguir aqui que tem mais notícias. Essa daqui eu preciso trazer, porque esse caso está sendo muito comentado. E a gente não teve tempo hábil para trazer aqui no Bunker, agora a gente vai comentar isso daqui. Paulo Capelli, né, colunista do Metrópolis, diz aqui: a AGU entra com ação contra Alexandre Garcia alegando desinformação. Né? Olha só, advogado-geral da União, no governo Lula, Jorge Messias, né, que é um dos candidatos do Lula ao Supremo Tribunal Federal,
acionou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia na tarde deste domingo contra o jornalista Alexandre Garcia, da revista Oeste. A ação foi motivada por um comentário sobre a tragédia que deixou ao menos 46 mortos no Sul. Aspas aqui para então Messias. Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista Alexandre Garcia. É inaceitável que, neste momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas, né, afirmou Messias. O AGU se referiu ao comentário de Alexandre Garcia, sugerindo possível culpa do governo federal na tragédia que matou mais de 46 pessoas no Sul. Né? Disse o comentarista, o que foi que o Alexandre Garcia falou que incomodou tanto o governo federal? É preciso investigar, porque não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abririam as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e matam pessoas porque a água vem de repente, né? Tá aqui. A fala de Garcia ganhou grande repercussão na internet e gerou revolta em aliados de Lula, né? Então, quer dizer, olha só, existe uma questão do debate público aqui, sendo aberto, eu vou deixar aqui a imagem do Alexandre Garcia no final, porque é alguém que eu tenho profundo respeito, é alguém que eu considero assim, um mestre no jornalismo, Alexandre Garcia, considero Augusto Nunes também, são pessoas da mais alta competência, pessoas da velha guarda, pessoas que têm histórias, né? Pessoas que têm história. Pessoas que passaram. O Alexandre Garcia, para quem não sabe, teve que mudar de casa já, né? Por denúncias que ele fez ali, mexeu com quem não devia, né? Ou seja, mexeu com quem devia, né? Melhor falando. E foi perseguido, etc. É uma série de... Dá uma estudadinha na história do sujeito que vocês vão ver que é um cara muito competente. Ele mexe e quando ele fala, realmente incomoda, né? Agora, o que me salta aos olhos é que o ministro lá da AGU, Jorge Messias, provavelmente com uma ânsia de agradar o Lula, vendo a saída da Rosa Weber, né? A Rosa Weber faz aniversário em outubro, ia completar 75 anos. Ela resolveu, não, eu vou sair antes, né? Quer dizer, vou adiantar para setembro. Então tá lá pro penúltimo dia de setembro, dia 29. Já fizeram a eleição adiantada para saber quem fica com a vaga da presidência do Supremo um dia antes. Caiu na mão do Barroso. Ela falou, não vou nem esperar chegar outubro. No final de setembro, último dia de setembro, eu vou embora. E aí, o pessoal já começa a ver, opa, tá abrindo a vaga da Rosa Weber. Vamos correr agradar o patrão? Né? Então, quer dizer, o Jorge Messias é um desses caras. O Flávio Dino é outro. E o Bruno Dantas é outro. Então agora, o Lula está numa situação, né? Se ele olha, nossa, os caras estão mostrando serviço, né? Aquele a velha história do sujeito que quer subir na vida e começar a mostrar serviço pro patrão, né? O seu Bruno Dantas, né? O Lula fica assim, e agora, o que eu faço? Porque se eu dou a vaga pro cara, né? Sobe o Vital do Rego, e depois pode subir, né, pode vir a subir, existe a possibilidade, inclusive uma possibilidade grande, de subir o Jorge Oliveira lá no TCU e o cara é bolsonarista. Mas se eu não der a vaga pro Bruno Dantas, pode ser que o cara fique ressentido comigo. E aí pode ser que ele mesmo faça alguma besteira lá na frente. Então, quer dizer, existe uma decisão aí que o presidente tem que tomar e que pode afetar ele ou não. Agora o pessoal tá todo mundo tentando mostrar serviço. Teve um tweet do Dino esses dias, né, dizendo que fake news é crime, né? E provavelmente estava se referindo, dando uma indireta, no Alexandre Garcia. E o Flávio Dino tem mais imprensa do que o Jorge Messias. Ele tem mais imprensa do que o Jorge Messias. As falas dele, né, são mais amplas, ganham mais público do que a do Jorge Messias. Agora, uma coisa é certa, né? Quer dizer,
O sujeito saiu correndo para mostrar serviço ali, né? Por causa da vaga que está abrindo, é assim que eu vejo, né? E você repara, eu estou dando uma olhada aqui, que é o seguinte, olha, o que me salta aos olhos aqui, eu vou até trazer para você aqui na tela, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Olha o nome, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Ué, bom, tudo bem, né? Procuradoria é quando você entrega uma procuração na mão de alguém, você fala para a pessoa, pode agir em meu nome, né? Procurou, foi lá encontrar ali os procuradores e deu na mão deles o quê? Qual a missão? De processar um jornalista. O cara deu uma opinião, narrou um fato ou não, né, ali no jornalismo, falou, olha, o governo tem culpa ou não, e o sujeito pegou e foi processar o cara. Foi processar uma opinião contrária aonde? Dentro de uma Procuradoria de Defesa da Democracia. Vamos lembrar que é o seguinte, esse pessoal da esquerda, tudo que eles querem para eles, eles chamam de democracia. Na verdade, poderia se chamar Procuradoria Nacional de Defesa da Ditadura, né? E vai lá, porque se o jornalista não pode falar, cadê a democracia? Explica para mim. Cadê a democracia se o jornalista não pode falar? Conta pro Rovera, tô aqui, eu quero ouvir. Se só as pessoas deles podem falar, para eles é democracia. O Grama lá em Cuba, o Pravda na Rússia, na extinta União Soviética, a imprensa permitida para falar só o que eles querem. Eles acham que esse tipo de coisa é democracia. Na Nicarágua não aconteceu coisa muito diferente. O que o Ortega fez? O Ortega viu que tinha um veículo ou outro lá falando mal dele. O que ele fez? Ele chegou lá na alfândega lá e falou, cria problema aí para não entrar papel no país. Os jornais ficaram sem publicar. Jornais, revistas da Nicarágua ficaram sem publicar um tempo. Por quê? Porque não tinha papel entrando no país. Por quê? Porque o cara falou, se eu prender os jornalistas de imediato, eu vou causar um problema internacional, vão falar que eu estou contra a democracia. Então o que eu faço? Eu tiro o papel deles, é o meio de trabalho deles, eles ficam sem publicar nada e eu continuo tudo. Só fala quem eu quero. Né? Esta é a democracia para o pessoal da esquerda. Isso é uma coisa terrível. Né? Então, quer dizer, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Ué, ou seja, para defender um lugar onde todos possam ter voz. E o que é que acontece? O que é que nós temos? Um dos maiores jornalistas do país sendo processados na gestão Lula, que diz defender a democracia. É um combo de iniquidades, né? Então vamos seguir aqui. Essa foi uma que é de cair, viu? É de cair o queixo. Agora, a saída da Rosa Weber está dando o que falar, por quê? Está dando o que falar por atitudes como essa daqui, né? Rosa Weber está saindo, colocou meio que como urgência no Supremo a liberação da maconha, e agora existe essa outra questão aqui, que ela foi correndo lá também mostrar que ela é esquerdista mesmo, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio daqui, porque atrapalha a leitura. Rosa Weber libera, matéria da revista Exame. Rosa Weber libera para julgamento no STF a ação sobre descriminalização do aborto até 12 semanas. Né? 12 semanas. Então, nós vamos lá, né? Você tem o aborto, ele é criminalizado, e você tem o seguinte, você tem lá, ó, cada 4 meses, cada 4 semanas é um mês, né? Então, até 3 meses, na cabeça da Rosa Weber, você pode fazer o aborto, que não é crime, né? A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação que discute a possibilidade de aborto legal até 12 semanas de gestação. A análise do caso ainda não tem data para ocorrer, mas a ministra pode definir a pauta até o final da semana. Rosa Weber é relatora do processo que tramita desde 2017 no Supremo Tribunal Federal e foi proposto pelo PSOL. Na ação, a legenda pede para que a Corte exclua do âmbito de incidência, do âmbito de incidência de 2 artigos do Código Penal os abortos que forem praticados nas primeiras 12 semanas de gestação, né? Então, quer dizer, que pressa é essa? Que pressa é essa em tirar a vida de quem está chegando no mundo? Né? Que pressa é essa aqui? Que tremenda pressa é essa? Vamos dar uma olhadinha quem são os fabricantes das máquinas, né, de curetagem, etc., que fazem esse tipo de coisa,
e vamos dar uma olhada em quem que essas pessoas, que essas empresas estão investindo. Fica a dica, tá? Fica a dica. E se falar, você já sabe, eles já chamam de fake news na hora e saem correndo e você vai parar na cadeia. Já tem Polícia Federal chutando tua porta e etc. E a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia vem pra cima de você. E o pessoal lá do André Fran, esse pessoal todo do jornalismo, né? Da Globo e afins, vão falar mal de você. Essa é a situação do Brasil. Tá lá, né? Então a Rosa Weber aqui, antes da saída dela, ela quer deixar a marca dela, né? Provavelmente, né? Tá ali, ansiosa. Agora vamos falar uma coisa aqui muito... que pegou muito hoje o dia todo, e a gente precisa comentar, que é essa daqui, né? O impeachment do Biden nos Estados Unidos, que está caminhando. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, né, o líder de lá, anuncia a abertura de inquérito de impeachment contra Biden, né? Então parece que é possível sim a gente ver um impeachment do presidente dos Estados Unidos, de esquerda. Olha lá. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, né, que vale a Câmara dos Deputados em São Paulo no Brasil, anunciou esta terça-feira que apoia a abertura de um inquérito para destituição do presidente Joe Biden, né? É engraçado que aqui no Brasil a gente fala impeachment, que significa impedimento, né? Que no final das contas é destituição. Lá nos Estados Unidos, quando é para falar dos americanos, ao invés de falar a palavra em inglês, que é impeachment, eles falam destituição. Não sei porque o jornalista escreveu isso, mas é uma situação muito engraçada, né? O anúncio foi feito por Kevin McCarthy, através de uma declaração curta em que o líder dos republicanos na Câmara Baixa do Congresso explicou os motivos para a abertura deste procedimento. McCarthy considera que nos últimos meses terá sido provado que a família de Biden teve acesso a benefícios fiscais, assim como outros, com proteção por parte da própria administração. Ou seja, chama-se patrimonialismo, né? Quando você usa o dinheiro do Estado como se fosse seu. De acordo com a CNN, lá fora parece que é uma questão para impeachment mesmo. De acordo com a CNN, que cita fontes próximas de McCarthy, o presidente da Câmara dos Representantes deveria discursar na quinta-feira, durante uma reunião especial, sobre investigações entre os republicanos, segundo o qual a abertura de um inquérito de impeachment contra Biden é o próximo passo lógico, né? Então vamos lá. Para além do anúncio de apoio ao inquérito, também foi representado o caso dos negócios de Hunter Biden, filho do presidente, na Ucrânia com a Rússia e com a Rússia, no que considera ser uma cultura de corrupção, né? Quer dizer, é uma coisa indecente, né? Esse caso aqui é uma situação indecente. São dois motivos, né, que eles estão... que o McCarthy está alegando ali nos Estados Unidos, né, falando inclusive que já ele vai soltar a respeito disso. É uma coisa impressionante, a meu ver. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, né, a lei ainda funciona, né, a esquerda de lá não é a esquerda daqui, embora existam sim os seus lacradores, seus comunistas, etc., a esquerda de lá não é a esquerda daqui. E o seu Biden, né, ele tem cada governo tem o seu problema particular para cuidar, né? No Brasil, o Lula tem o dele, gastando aí o que pode, o que não pode, dando risada durante tragédia, etc. O Biden lá tem o filho dele, o Hunter Biden, né? O cara tem negócios com a Ucrânia e com a Rússia durante a guerra, é uma coisa assim investigada lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não, perdão. E além disso, tem lá os benefícios que supostamente ele recebeu, que a gente tem que aguardar as maiores informações, mas que, segundo o McCarthy, pode sim custar o cargo do Joe Biden. Vamos lembrar que inquérito significa... O que é inquérito? Inquérito é o objeto jurídico, né, quer dizer, o documento oficial de uma investigação. O que é uma investigação? Investigação é a aplicação da metodologia científica na solução de um caso, né? Então você tem lá um inquérito, está dizendo assim, nós vamos começar a investigar, mas provavelmente eles já têm muita coisa pronta para inserir ali no inquérito para poder derrubar o Biden, né? Isso é uma coisa
Muito interessante, porque as eleições americanas também já estão vindo aí, tá? Isso é uma coisa muito interessante de se ver, né? Seria uma grande pancada nos democratas lá nos Estados Unidos. Seguindo essa toada aqui, vamos falar de um outro caso que foi questionado muito durante a edição da tarde aqui no Bunker. O pessoal questionou no chat, questionou nos comentários. E vocês sabem que eu leio todos e que eu respondo você, né? Então tá aqui, ó. Você que perguntou, trouxe isso daqui, achei relevante, né? Sempre você aqui no Bunker, sempre você tem voz, tá? Então tá aqui, ó. Eu trouxe uma matéria de um site para mostrar para vocês, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é afastado da presidência do PSDB pela Justiça, né? Ele não foi afastado do cargo, ele não foi afastado do governo do estado, tá? Ele foi afastado da presidência da sigla, do PSDB, ok? Os governadores Eduardo Riedel, do Mato Grosso, e Raquel Lira, de Pernambuco, e vice-presidente do partido, também devem deixar os cargos, né? O governador do Rio Grande do Sul deve deixar o cargo de presidente nacional do PSDB, para o qual foi eleito em 22. Ele estava à frente do partido desde janeiro deste ano. O afastamento atende à decisão da juíza Thaís Araújo Corrêa, da 13ª Vara Civil de Brasília, que nesta segunda-feira declarou nulidade da segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional da sigla e determinou a realização de novas eleições pelo PSDB no prazo de até 30 dias, né? Então vamos lá. Teve aqui o pessoal da Executiva Nacional questionou ali na Justiça, quer dizer, o prefeito de São Bernardo do Campo, aqui o Orlando Morando, ele argumentou o seguinte, ele disse que a escolha dos nomes para compor a Comissão Executiva Nacional do partido foi feita em desacordo com as normas estabelecidas no Estatuto da Agremiação, né? Quer dizer, ele está dizendo que a eleição para o presidente da sigla não valeu, né? Vamos lembrar que o Eduardo Leite ele tem se manifestado nos últimos dias dizendo, tentando, né, entrar para o meio do bolsonarismo, né? Ele tem tentado, pelo menos é o que aparenta ser. Pode ser que ele não esteja fazendo isso, mas é o que ele aparenta estar fazendo. Não, está ao lado do Bolsonaro de última hora, né? Agora que não precisa mais, isso se apresenta. Agora, o importante dizer aqui é desfazer esse negócio na cabeça das pessoas, né? Dizendo que, não, o governador do Rio Grande do Sul foi afastado do cargo. Não, ele foi afastado do cargo de presidência da sigla do Tucanato. Ele não foi afastado do cargo de governador do Rio Grande do Sul, tá bom? Isso fica muito claro. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui da edição da noite. Vamos lembrar, deixa o seu like aí, deixa o seu like, é muito importante para que outras pessoas conheçam o canal. Se você assistiu até agora, comenta a cidade que você está, no seu município, coloca nos comentários aí embaixo, não é no chat aqui, não, nos comentários, por favor, tá? Coloca a cidade de onde você assiste a gente, e coloca se assistir até o final, só para eu saber, né, para eu saber a quantidade de pessoas que estão assistindo até o final, tá bom? Por favor, compartilhe isso daqui nas redes sociais, ajuda o Bunker a crescer, né? Esse daqui é o terceiro canal do Bunker, né? A gente perdeu o primeiro, perdeu o segundo, e agora está aqui voltando com o terceiro. O pessoal está redescobrindo a gente, está voltando. Obrigado ao pessoal que está voltando, mas espalhe entre os seus amigos, porque é uma forma da gente voltar, né? O pessoal que gostava de assistir a gente conseguir encontrar de novo. E quem quer seguir a gente, quem está junto com a gente, tem aqui, ó, @jornalbunker, em todas as redes sociais, mas com destaque, né, @jornalbunker. Por favor, entra lá no Telegram aqui do canal. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer, tirarem a gente da rede social, coisa e tal, você fica sabendo primeiro lá, você não fica órfão. Baixa o Telegram aí no teu celular, né, entra lá no @jornalbunker. E quer contribuir com o nosso trabalho? A gente não tem patrocinador, estamos procurando sim, né? Quer contribuir com o nosso salário, com o nosso trabalho? Tá aqui o Pix 11 99 218 5469, né? Você faz o Pix pra gente aí, qualquer valor que Deus tocar no seu coração, nós agradecemos profundamente, tá certo? Pessoal, é isso aí, o Bunker vai ficando por aqui. Nós agradecemos a Deus em primeiro lugar. Hoje foi um dia intenso de muito trabalho. Eu espero que continue assim. Graças a Deus, foram muitas notícias no site e 2 edições, né? A edição da tarde e agora a edição da noite, às 10h30 da noite, tá bom?
Um beijo no seu coração. Vamos tentar manter esse ritmo aqui. Um beijo no seu coração. A gente fica por aqui e nós voltamos amanhã com a edição da tarde às 16h30 precisamente.